Vamos falar um pouco sobre desamparo, né? O desamparo inicial, o estado de desamparo, é um conceito fundamental da psicanálise e é um conceito que muitas vezes passa desapercebido por não ser um conceito fundamental, né? Não está entre os conceitos mais badalados, que o próprio Freud deu importância, mas que ele mencionou, e Lacan também muitas vezes, ou seja, como é a criança quando nasce? Quais são as suas potências? Quais são as suas capacidades? Não é? Ela vem com. Né? O que nós temos no nascimento? Né? Somos uma folha em branco? Existem instintos? São, na verdade, perguntas que permearam toda a filosofia, né? E essa questão do desamparo inicial está na base de diversas ordens de consideração. É a partir dela que se podem compreender o valor príncipes da vivência de satisfação, que é um outro conceito, a sua reprodução alucinatória e diferenciação entre o próprio processo primário e o processo secundário. A criança, no início, ela é incapaz de realizar ações específicas, ou seja, a criança é incapaz de obter objetos sozinha no mundo. Ela tem uma dependência radical e profunda em relação ao agente materno. Né? Ou seja, não só de alimentos que vive uma criança, e é isso que diz o estado de desamparo inicial. Né? A criança ela vive não só de alimentos e de cuidados maternos, mas vive de atenção, de carinho, especialmente de palavras. E que alguém acredite nessa criança no sentido de colocá-la no lugar simbólico do desejo. Né? A mãe precisa inicialmente desejar a criança. Então, o estado de desamparo em correlação com a total dependência do bebê humano com relação à mãe implica a onipotência da mãe. É a mãe quem oferece os objetos. Influencia, assim, de forma decisiva na estruturação do psiquismo, destinado a constituir-se inteiramente na relação com o outro. Ou seja, deixa um bebê trancado no quarto, ele não vai se levantar sozinho, ele não vai falar sozinho, e mesmo que você alimente ele, se tivesse alguma possibilidade de alimentar, ainda assim ele morreria. Então, no quadro de uma teoria da angústia, o estado de desamparo torna-se o protótipo da situação traumática. Nós sempre somos desamparados, não só um bebê. Há sempre uma relação de insuficiência radical na ordem do humano. E assim que em Inibição, Sintomas e Angústia, de 1926, Freud reconhece uma característica comum aos perigos internos, perdas, separações, que provocam um aumento progressivo de tensões, a ponto de, num caso extremo, o sujeito se ver incapaz de dominar as excitações, sendo submergido por elas, o que define o estado gerador do sentimento de desamparo. Portanto, note-se que, para finalizar, que Freud liga explicitamente o estado de desamparo à prematuração do ser humano. A existência intrauterina parece relativamente abreviada em comparação com a da maioria dos outros animais, está menos acabado, o humano é muito menos acabado do que os outros animais, quando são jogados no mundo. Por isso, essa influência do mundo exterior é reforçada. A diferenciação precoce entre o eu e o isso, ego e o id, é necessária. A importância dos perigos do mundo exterior é exagerada e o objeto, que é o único que pode proteger contra estes perigos e substituir a vida intrauterina, tem o seu valor enormemente aumentado. Esse fator biológico estabelece, pois, as primeiras situações de perigo e cria a necessidade de o ser amado que nunca mais abandonará o homem. Em termos bem objetivos, essa questão do desamparo, ela leva a uma série de outros conceitos que nós vamos estar trabalhando ao longo desse trabalho. E uma das principais características que tem é o seguinte: a criança depende do outro, fundamentalmente isso, né? Nós somos desamparados, né? O ser humano é prematuro no sentido de que não nasce que nem os outros animais, com uma adaptação ao meio já de início oferecida. O ser humano ele é dependente de um outro semelhante, não só para oferecer comida, cuidados, proteções, agasalhos, alimentos, mas especialmente para oferecer uma determinada relação, aonde esse sujeito precisa ser desejado, a mãe precisa conversar com esse bebê,
mesmo antes que ele seja capaz de falar qualquer coisa. Todas essas coisas, essas relações, colocam o ser humano numa relação de dependência radical com o semelhante, com um outro ser humano. E o desamparo leva imediatamente à noção, né, da dependência com relação ao outro, ou seja, sempre estamos sendo constituídos num certo atraso, sempre estamos atrás, porque nunca teremos as condições necessárias e suficientes, totais, para o enfrentamento das realidades, na medida em que até mesmo a própria constituição do sujeito é dada pelo um outro, que antecipa objetos, antecipa os sons, as palavras, os desejos. Nós fomos construídos, não é, por esse desejo e essas coisas que foram oferecidas pelos outros durante toda a história da nossa vida. E aí, voltando à questão do próprio inconsciente, imagina como isso tem importância e influência na própria existência do inconsciente. E, na minha opinião, é isso que explica a própria existência do inconsciente, a necessidade. Não é à toa que Lacan diz que o inconsciente é o discurso do outro. Daquele outro grande, daquele outro que te constituiu, naquele outro que serviu de base para você existir no mundo, numa operação que não existe outra possibilidade, dado que o ser humano ele tem um desamparo radical. Sem o outro, ele sequer seria um sujeito humano. Então, essa é o tamanho, a importância, o gigantismo desse conceito que muitas vezes passa desapercebido, que é o desamparo inicial. O ser humano ele é incapaz de sobreviver sozinho e depende de uma forma radical, né, de ser subjetivado, constituído por um outro ser humano.